Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, muita paz, saúde e alegria para você. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja na sua vida. E já quero declarar em nome de Jesus um dia de excelência, uma semana produtiva, frutífera e declarando sempre uma semana de colheita, uma colheita grandiosa, uma colheita sobrenatural. E já vem à minha mente agora aquela cena quando Jesus diz para Pedro: volte ao mar para pescar. Ele respondeu: Senhor, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra vou lançar a rede. E ele foi na fé, nas palavras de Jesus. Ele lança a rede e a pesca foi tão grande, tão sobrenatural, que foi necessário solicitar o segundo barco. Então é essa graça, essa bênção que vai vir sobre a minha vida, sobre a tua vida, para aquele que crê, para aquele que está caminhando com a gente aqui, vai ser sobrenatural. Assim declaramos, profetizamos e já agradecemos a Deus antecipadamente, porque a colheita é sobrenatural, é tremendo o agir de Deus. E Jesus disse para o grupo de discípulos dele também, em outra ocasião, quando eles estavam apreensivos, Jesus então já havia saído de cena, vamos assim dizer, ou seja, cumprido o propósito, que era a sua crucificação, mas ele ao terceiro dia ele ressuscitou, e após a sua ressurreição, ele ficou por um período de 40 dias aparecendo aos grupos, às pessoas, para ficar registrada a sua ressurreição, e quando ele chega em um lugar, dizendo que era o primeiro dia da semana, as portas estavam fechadas e Jesus entra naquele lugar e ali estavam os 11 discípulos. E Jesus disse para aquela turma: paz seja convosco. E ele se identificou, ele mostrou para eles as mãos e o lado do seu corpo. E os discípulos, diz a Bíblia que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, eles ficaram felizes vendo ao Senhor ali agora transformado, ressuscitado, e ele mostrou as evidências que era ele, e eles ficaram maravilhados. Então que nesta manhã, nesse dia, nesta hora, nessa semana, você entenda que o Senhor, ele está conosco. Jesus, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus, neste momento especial. Já declaramos, como eu já disse e vou repetir, uma semana de uma colheita sobrenatural. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Como diz o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiança total em Deus e com fé, vamos que vamos. Então, estamos aqui, eu sou o pastor Edson Nogueira, para quem não me conhece, vai que você é novato, sempre tem gente nova chegando, então seja muito bem-vindo. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, pela Marumbi AM de Curitiba, e muitos vão ouvir essa palavra também no nosso canal no YouTube. Nosso abraço também aos nossos internautas pela comunidade online Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Lembrando, se você está me ouvindo no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu famoso joinha, que é o like, e pegar e compartilhar nossas pregações do YouTube. Compartilhe com outras pessoas, para que mais gente, mais pessoas sejam alcançadas. Jesus diz: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é para você fazer a tua parte também, né? E quando você compartilha uma mensagem do Agindo Deus com outras pessoas, você também está evangelizando, usando a tecnologia em favor da divulgação da boa palavra, a palavra de Deus, a palavra da fé que edifica vidas. E pode ter certeza que o que nós ministramos aqui é bênção. Mal não vai fazer, mas vai acontecer coisa boa, vai ter mudança, vai ter salvação, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter provisão, vai ter o momento da oração. Tudo do bom e do melhor vem através da fé em Jesus, o caminho, a verdade
e a vida. Então sejam todos bem-vindos. Lembrando que ontem foi sensacional, meu Deus do céu. Ontem o povo resolveu ir no culto presencial e estava a sala cheia. Então foi muito bacana, um abração bem apertado a todos vocês que foram ontem lá e foi incrível, a gente ficou maravilhado, né? As pessoas lá celebrando, adorando, o povo estava feliz ontem, meu Deus, estava bom demais, né? Lembrando que aos domingos, 9h30 da manhã, ali no Hotel Estação Express da João Negrão 780, no centro de Curitiba, aos domingos, às 9h30 da manhã. O importante é a presença de Deus, e ele estava lá. E, é claro, a presença nossa e de vocês lá. Então, foi, assim, incrível, foi maravilhoso. Um grande abraço a todos que tiveram uma fé um pouco maior para estar no presencial. Mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero ler aqui Jeremias, capítulo 1, do verso 5 ao 9, e depois o verso 19, e dentro dessa palavra aqui, nós vamos aqui fazer algumas reflexões para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Muito bem, Jeremias capítulo 1, a partir do 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Verso 19 do capítulo 1 de Jeremias. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É muito forte essas palavras, e essa palavra aqui é para todas as pessoas que querem ser bem-aventuradas, que querem ser guiadas pelo Espírito Santo. A unção de Deus, a unção do Espírito Santo é a presença de Deus, é o agir de Deus guiando os nossos passos. E Jeremias capítulo 1, verso 5, a primeira parte aqui diz assim: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Isso é incrível, minha gente. Saber que eu e você, antes da gente existir, antes da gente ser ali formado no ventre da nossa mãe, Deus já sabia que eu ia nascer, que você ia nascer. Amado, isso aqui é sensacional, esse negócio aqui é muito forte. Porque aqui tem verdade espiritual, ou seja, Deus te viu antes de você existir. Isso não é tremendo? Deus já te viu antes que você existisse. Isso é incrível. Ou seja, Ele também te escolheu antes do seu nascimento. Isso é muito maravilhoso. Vou repetir isso aqui. Então, entenda uma coisa. Seu propósito não começou agora. Sim, começou no coração de Deus. Então eu vou falar algo que muito forte aqui, que vai te ajudar se você entender a revelação da palavra. Quando o inferno tentar te paralisar com dúvidas, declare: antes mesmo de eu nascer, Deus já tinha um plano. Então você que está me escutando tem que entender que você não nasceu por erro. Você não nasceu por um acidente. Você não nasceu porque talvez não foi programado. Você foi programado. Eu creio que foi de Deus. Foi de Deus. Talvez alguns que estão me ouvindo, talvez quase que não nasceu. Mas Deus quis que você nascesse. Entendeu? Então, agora, mas não basta. Preste bem atenção nisso aqui. Vamos fazer uma aplicação. Olha só essa transição de vida. Mas não basta ser chamado, como Jeremias foi. Precisamos entender que o chamado
ele vem acompanhado de uma capacitação. E quando eu falo chamado, eu não quero me ater aqui a um chamado ministerial, eclesiástico. Eu gosto de falar na amplitude, porque eu estou falando com pessoas, eu não sei se eu estou falando com 100 pessoas, 1000 pessoas, 5.000, 10.000, eu não sei. Eu só sei o seguinte, que eu gosto de falar para o mundo inteiro, para pessoas, as mais diversas pessoas, de todos os níveis de fé, para entender que independente dos seus conhecimentos bíblicos, Deus te chamou. A prova disso que você está me ouvindo. Deus te chamou para algo. E quando eu falo chamou, não estou dizendo para ser um pregador do evangelho, mas entenda, todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que declara sua fé em Cristo, ele tem a obrigação de levar Jesus Cristo aos povos e às nações. É você, sim, você. Você é empresário, você é empreendedor, você é profissional liberal, você é autônomo, você é empregado numa empresa pequena, média ou grande ou numa multinacional, você é servidor público, você é trabalhador, você é trabalhadora, você, amado ouvinte, foi chamado. E pare de dizer, eu não fui chamado não. Mas eu não estou falando de ser chamado ministerial eclesiástico. Eu estou repetindo assim para você entender que todo mundo tem uma vocação, tem um chamado. Só que entenda uma coisa, não basta entender o seu chamado, você precisa compreender que quando Deus te chama, vem com uma capacitação. Provavelmente Deus está me dando essa graça de alcançar muita gente que outros não alcançarão. Em contrapartida, tem outras pessoas com o seu chamado, com a sua missão, alcançando pessoas que eu também não vou alcançá-las, entende isso? Isso que é o bonito dessa diversidade de convocações e de chamado. Esse é o nosso Deus. Deus não descarta ninguém. É exatamente. A prova disso que ele disse em certa ocasião, olha, se você não clamar, as pedras vão clamar. Se ninguém quiser fazer, então a pedra vai começar a falar. Então você vê que Deus se importa com você, meu amado e minha amada. Jeremias, capítulo 1, 6 ao 9, que eu li aqui para vocês, eu vou separar alguns trechos aqui. Jeremias disse para Deus, mas Senhor, eu não sei falar. Mas Senhor, eu não sei falar. Gente, Deus, preste bem atenção nisso aqui, é muito importante. Deus, ele não ignora nossas fraquezas, mas ele responde a elas e ele diz o seguinte, não digas, sou uma criança, eu sou contigo. Aí é Deus, é um eu com letra maiúscula, eu sou contigo. Jeremias estava se sentindo incapaz de cumprir aquela missão, mas Deus disse, olha, não diga que você é uma criança, porque eu vou estar com você. Ele estava dizendo o seguinte, eu vou estar com você, eu vou te dar força, vou te dar sabedoria, vou te dar livramento. Você vai passar por alguns momentos difíceis, mas eu vou estar com você, eu sou contigo. Então Deus não apenas, ele manda a gente fazer algo, mas ele vai junto. Ele vai junto, entendeu? Ele vai junto. Deus fala, vai que eu vou contigo. Está entendendo? Aí se você não for, então ele também não vai, porque você não obedeceu a ordem dele, entende? É lindo demais quando Jesus utiliza o barco de Pedro, uma passagem muito linda nos evangelhos, que Jesus utiliza o barco para usar de uma plataforma para ele ensinar o povo ali à beira do mar, na praia. E terminando o seu ensinamento, porque Jesus tinha visto ali os pescadores lavando as redes, e aquela noite eles não pescaram nada, só tinha sujeira, peixe, não teve nenhum peixe. E ele viu aquele cenário, e depois que ele ensina, depois que Jesus utiliza a embarcação, o barco de Pedro, Jesus diz assim, olha, volte ao mar agora e lance a rede. Pedro, ele disse, olha Senhor, a gente trabalhou a noite inteira, mas não deu nada, não pescamos absolutamente nada. Mas, como o Senhor manda, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele foi e lançou a rede. E a pesca foi maravilhosa, foi sobrenatural. Não foi algo natural que um pescador estava acostumado a pescar, mas foi algo extraordinário.
algo em abundância. Eu creio que é isso que Deus tem para você, tem para todos nós que andamos nessa fé, que andamos com Jesus, com essa abundância de crescimento, de avanço, sabe? Deus tem me falado sobre acelerar, ativar, essas duas palavras, acelerar e ativar. Entenda uma coisa, Deus não está atrasado com nada. Deus, ele age na hora certa. E tem outra coisa que a gente vai aprendendo andando com Deus. Deus não está com pressa, mas ele vai ativar projetos no dia de hoje. Ele vai ativar aquilo que o próprio Deus vai ativar em você através desta palavra profética. Haverá uma ativação, algo glorioso, algo sobrenatural para você que está recebendo essa instrução espiritual. Então, ele não apenas manda você fazer algo, ele vai junto. Quando Deus pede para você fazer algo, seja lá o que for, e você tem certeza que é Deus que está te mandando, se ele falou, vai, e ele mandou, você entendeu, vai, que ele não vai deixar você sozinho. Ele não vai mandar você ir e ficar e deixando você ter problema sozinho. Não. Ele vai junto. E às vezes ele permite algumas coisas, mas já é um treinamento. Você está entendendo? Outra coisa importante, ele não apenas chama, ele não te chama para algo, mas ele toca na boca do profeta e coloca suas palavras. Está escrito aqui, o verso 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Isso não é incrível? Quantas e quantas vezes você me ouvindo aqui, né? E você falou, meu Deus do céu, é Deus falando então. É Deus que coloca palavras na boca da gente, porque a gente está lendo a palavra. Deus dá a palavra rema, palavra revelada, não é verdade? Outros dizem assim, meu Deus, ontem eu ouvi essa palavra, eu estou ouvindo de novo. Então, quando você escuta pela segunda vez, a mesma coisa, irmão. Então, olha, é para ativar mesmo. Então, não tenha medo. Se está falando, o que é isso? Tá? Então, vamos fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, quando você se sente incapaz, e todos nós sentimos isso de algum momento, né? Quando você se sente incapaz, Deus vai dizer para mim e para você, eu coloco a palavra, eu abro a porta, eu faço. Aí não é o Edson e nem o João nem a Maria, é o eu sou, o Deus conosco, entendeu? É o eu sou. Ele diz, eu sou contigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá entendendo? Aí a coisa muda. Minha gente. Quando você vai na força do seu braço, você vai cansar, você vai se estressar. Quando você quer fazer do teu jeito, e nem sempre o nosso jeito é o certo. Nós temos que estar alinhado com o projeto de Deus, minha gente. Entendeu? Então, às vezes surge um medo. Sim, claro, eu também já tive isso, às vezes acontece, né? Então, e quando o medo surge diante de desafios maiores? Você que quer coisas maiores, então você já está sendo treinado agora. Se você não está aguentando com isso aí, como é que você vai aguentar coisas maiores? Preste atenção nisso aqui. Fala sério, é ou não é? Preste atenção, entendeu? Agora, preste atenção aqui. Verso 1:19. Isso aqui é o fechamento aqui, ó. Lutarão contra ti, mas não prevalecerão. Então, Deus não falou que seria fácil. Deus falou para ele. Vão pelejar contra você. Vão lutar contra você. Vão fazer oposição contra você. Mas eles não vão vencer você. Por quê? Porque Jeremias era forte? Não. Porque Deus falou assim, porque eu sou contigo. Eu sou contigo para te livrar. Entende? Então é isso. Então nós temos que ser pessoas de fé, sabe? Entrar na atmosfera da fé, na atmosfera da possibilidade. É isso que nós temos que entender. E eu venho falando há muitos anos, cuidado com as distrações que o mundo sem Deus, o mundo sem o Espírito Santo distrai você. O medo, meu Deus, olha a economia, olha as finanças, olha isso, olha aquilo, olha a inflação, olha não sei o quê. É claro, gente, nós não vamos negar, andar com fé não é negar a realidade, não. Você vê os números, você está vendo aí, né? A realidade do mundo inteiro e do Brasil. Você está vendo a realidade, não é? Existe uma realidade. Então, ter fé não é negar um problema, é saber que tem aqui. Mas você vai lembrar o seguinte, nós temos um Deus, que Ageu capítulo 2, verso 8, que diz que Deus é o dono
do ouro e da prata. Olha só, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo. Ele está no controle de tudo. E se você então é um filho ou uma filha de Deus, o que acontece? Você acha que Deus, como pai, vai deixar você na mão? Acredito que não. Acredito que não. Acredito que você vai vencer esse ciclo da sua vida. Porque alguns que me ouvem neste momento podem estar enfrentando um ciclo de grandes problemas que parece que não tem nem solução. Mas eu quero encorajar você a crer que vai ter solução. Mas vai depender da sua atitude, vai depender da sua fé, vai depender de você crer e fazer o dever de casa. O que é fazer o dever de casa? É fazer a sua parte. Deus não faz tudo. Ele pode realizar o que nós não podemos. Ele pode agir naquilo que nós não agimos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Entende? Então, olha só que interessante. Lutarão contra ti, mas não prevalecerão. Ou seja, o inimigo vai tentar. O inimigo tenta. Tá entendendo? Ele tenta. Por isso que ele é chamado de tentador. Está sempre tentando, né? Entendeu? Pessoas vão se levantar. Às vezes, na hora que você mais precisa de ajuda, parece que todo mundo te abandona. Às vezes dá essa sensação, né? Principalmente nos dias atuais, parece que aquele silêncio, parece que não tem mais ninguém com você, parece que até aqueles parentes teus que ficava sempre falando com você, parece que todo mundo sumiu, desapareceu. Né? Mas às vezes eles não desapareceram, eles estão no mesmo lugar. Só que às vezes Deus permite, olha esse ensinamento que é muito forte. Eu acredito nisso, que às vezes Deus permite um certo silêncio, porque Ele quer falar melhor com você. Porque as distrações, às vezes, da vida, a gente não consegue ouvir, nesse barulho da vida, a gente não ouve Deus, não ouve o que Deus quer falar. Deus quer falar, mas você está sempre ouvindo vozes estranhas. Então, no silêncio, Deus pode falar com você. Então, pessoas poderão se levantar, né? Batalhas vão acontecer, desafios você vai enfrentar, como todos nós já enfrentamos. Entende? Agora, preste atenção. Mas há uma sentença divina sobre a sua vida. Não prevalecerão. Acredita nisso? Não prevalecerão. Porque a sua proteção, meu amado, preste atenção nisso aqui, a sua proteção não vem dos homens, mas vem do próprio Deus. Então preste atenção nisso aqui, o que está te ameaçando não vai te destruir. O que anda te ameaçando? O que está tendo? Você está tendo algum tipo de ameaça? Não estou falando de uma pessoa te ameaçar de algo, mas problemas da vida, problemas. Quem sabe de madrugada você pode ter acordado, ou acorda às vezes de madrugada, e às vezes você vai orar. Mas às vezes você não ora e fica pensando, conversando com você mesmo, fazendo reuniões de madrugada com você mesmo na sua cabeça. Como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu vou resolver aquilo? Aí o sono some, parece que aí você não consegue dormir mais. Por quê? Porque daí você só está pensando coisas ruins, né? E às vezes você está querendo achar uma solução naquele momento. Mas eu acredito que naquele momento não vai ter solução. É melhor você orar e voltar a dormir e descansar. Entendeu? Porque senão você vai perder horas de sono fazendo uma reunião desnecessária. Eu sei que está passando com você. Eu também sou ser humano igual a vocês. Eu não sou anjo. Eu não sou super-homem. Eu também sou um ser humano igual a você. Está entendendo? Entenda isso. Então o que eu estou te ensinando é o que a gente também vive muitas vezes. Desafios, batalhas, coisas assim que a gente pensa, meu Deus. Aí Deus vem e fala assim, opa, eu te coloquei nessa, então eu vou estar com você. Entendeu? Então é muito bom quando você entra na onda de Deus. Quando você absorve o que Deus manda você fazer, você faz. Então não quer dizer que vai ser fácil. Mas Ele falou, não, eu vou estar contigo. Eu vou te dar livramento. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Então o que tenta te parar não vai ter força para te vencer. Aplica isso aqui no campo espiritual, na sua jornada da fé. Você pode aplicar isso aqui à tua vida, à tua família, ao teu casamento, à tua empresa, aos teus negócios, não é? Hoje, empreender no Brasil tem que ter muito chamado mesmo. Ser um empreendedor, começar o seu próprio negócio, né? Tem uns que começam e deslancham um pouco mais rápido, outros demoram mais. Então, mas você tem que ter convicção. Deus te chamou para fazer isso aí? Deus realmente te deu um sinal verde para você? Então, vá à luta, batalhe,
né? Se especialize, você que tem a sua empresa, tem o seu negócio, é um profissional liberal, um autônomo, então seja o melhor na área que você faz. Não é querer ser maior que os outros, mas se especialize, faça a parte que é tua. Né? Faça a parte que é tua. Na área que você atua, estude, veja os mecanismos da tua área. Se você é um vendedor, né? Aprenda, conheça o produto que você está vendendo, pelo menos, né? Veja, você tem que... isso aqui serve para todas as áreas. De repente, muitos que estão me ouvindo vão crescer muito nos seus negócios, porque Deus te chamou para isso, para você dar emprego para as pessoas, né? Para você abençoar vidas, abençoar famílias. Você está entendendo? Voltando àquele texto, quando o Pedro pesca uma pesca gigantesca, sobrenatural, foi tão grande a pesca que Pedro deu alô para os demais: ô pessoal, traga o segundo barco, um só é pouco. É isso. Quando a bênção é grande, é sobrenatural, mais gente vai ser abençoada. Está entendendo? Não é só quem foi vocacionado ou chamado ou por Deus para fazer algo, mas a bênção vai beneficiar, né? Outras pessoas, outras famílias, pessoas da sua família e pessoas que nem é da sua família biológica. Tá entendendo? É isso, minha gente. Então, olha que interessante. Assim como Jeremias, você tem um chamado. Como eu disse, não é um chamado comum. O nosso chamado é um chamado, gente, um chamado eterno. Entenda isso, eterno. Não é só para o plano aqui terra. E Deus diz para mim e para você neste momento: antes que você nascesse, eu te escolhi. Entendeu? Antes que você falasse, eu te ungi. Antes que a batalha chegasse, eu te protegi. Então, você vai cumprir o propósito. Você vai avançar. Você vai vencer. Porque aquele que te chamou é fiel para te guardar. Está entendendo isso? Ele vai vencer. Você vai vencer. Você vai avançar. Alguém diz: está difícil. Persevere. Se recomponha. Descansa um pouquinho. E vamos novamente. Vamos marchando. Vamos caminhando. Marchando, caminhando, nadando, pulando na fé. Está entendendo? Vamos fazer isso. Então, se hoje você ouviu essa palavra, está ouvindo essa palavra, e você reconhece que tem um chamado de Deus, mas tem lutado com medo, insegurança ou até incapacidade, tem deixado a pressão, tem deixado a opinião dos outros ou as batalhas te paralisarem, então nesse momento Deus te chama hoje. Sabe para quê? Ele te chama hoje, diante deste altar, deste momento que você me escuta, me ouve. Ele está dizendo para mim e para você, eu sempre me incluo, claro. Ele está dizendo: eu te conheço, eu te chamei, eu te capacito, eu te guardo, vem, porque eu sou contigo. Entendeu? Se puder, quiser repetir, diga: Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer isso se você quiser. Talvez você não pode falar, mas você pode em pensamento pronunciar, não é? Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu aceito o teu chamado. Capacita-me, usa-me, guarda-me e faz em mim a tua vontade. Vamos repetir? Vamos repetir essa pequena oração? Diga isso. Diga sem medo. Que Deus está te chamando. Ele está chamando todas as pessoas que estão me ouvindo. Isso é para todo mundo. Está entendendo? Para todos. Cada um vai ter uma missão, um chamado. Um vai para cá, outro vai para lá. É um trabalho sensacional. Então diga assim: Senhor, eis-me aqui. Eu aceito o teu chamado. Capacita-me, usa-me, guarda-me e faz em mim a tua vontade. Eu quero orar com você e por você. Então viva o máximo. Viva o máximo. Está enfrentando luta? Está enfrentando desafio? Vou te dar uma orientação. Agora pare. Faça uma experiência. Faça uma experiência. Isso aqui é uma dica, tá? Uma instrução.
ou um conselho? Faça 7 dias, por exemplo. Conta 7 dias. Durante 7 dias, você não vai falar para mais ninguém dos seus problemas. Você que tem o costume de ter bons relacionamentos com a vizinhança aí do seu bairro, mas você conta todos os seus problemas, todo dia você fala para o vizinho os teus problemas. Tô com doença aqui, tá com não sei o que aqui. Pedir oração é uma coisa, mas ficar falando para gente que nem vai te ajudar em nada. Então, às vezes você fica falando. Meu amado, você está criando uma atmosfera ruim. Você tem que criar uma atmosfera da fé, atmosfera da possibilidade, atmosfera do milagre. Faça uma experiência. A partir de agora ou de hoje, que seja, 7 dias. Não abra mais a boca para falar de problema. Inclusive com as pessoas do seu lar, que moram debaixo do mesmo teto com você, na mesma residência aí. Fica mais em silêncio, fale outras coisas, menos dos problemas. Você vai ver como vai melhorar a coisa. Como vai melhorar. E comece a agradecer por aquilo que Deus tem te dado. Pelo ar que você respira. Não é tremendo a gente saber que a gente está respirando este ar? Deus está nos dando saúde, força. Né? Agradeça. Agradeça pela vida, pelo abrigo, pelas vestes, pela água. Agradeça, acima de tudo, por você acreditar em Jesus, por Jesus ser o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Deus. Se não é, seja a partir de hoje, entregue a sua vida hoje para Jesus Cristo. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu quero orar com vocês e por vocês, mas eu quero fazer uma ministração profética e encerrar com a oração. E para cada frase que eu disser aqui, você possa dizer um amém. E eu vou declarar agora em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida. Deus vai te levantar para algo maior do que você imagina. Eu tomo posse para mim. Amém, eu falo para mim. Você acredita nisso? Eu vou repetir. Deus vai te levantar para algo maior do que você imagina. Outra palavra profética. Portas que estavam fechadas vão se abrir pelo poder ao chamado ou do chamado de Deus para a sua vida. Portas vão se abrir. Mais uma palavra profética para você. Vozes contrárias não terão força para te parar. Vozes contrárias não terão força para te parar. O medo não terá poder sobre tua mente. Eu declaro isso, eu profetizo isso para você que crê. O medo não terá poder sobre tua mente. A unção que Deus derramou sobre você vai te capacitar para falar, agir e avançar. Aleluia. E você não será derrotado, porque Deus é contigo para te livrar. Porque assim como Jeremias recebeu um toque divino, eu quero profetizar na tua vida também para esse momento de fé, por esse momento de atmosfera, de ativação de milagres. Que Deus toque hoje em sua vida, seus lábios, suas mãos, seus passos e seu futuro. Tudo o que tentava te travar cairá por terra. Você viverá o propósito, você cumprirá o chamado e nada prevalecerá contra você. Em nome de Jesus, declaramos isso. Deus, em nome de Jesus, eu creio que esta palavra foi ministrada à minha vida para compartilhar com os nossos ouvintes, nossos amigos, enfim, toda a nação brasileira e até mesmo em outras nações, pessoas que estão nos ouvindo por esta emissora de rádio, pelo canal no YouTube, ou seja, está chegando esta palavra profética e haja uma ativação sobrenatural. Em nome de Jesus nós declaramos salvação, libertação, cura divina, restauração familiar, restauração espiritual, restauração conjugal, restauração familiar, restauração
restauração financeira, em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos, porque o Senhor está conosco. Como o Senhor disse também em Isaías 41:10, Senhor, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, proteja cada ouvinte, cada família e todos que estão orando comigo agora, conosco, colocando seus pedidos no altar da oração. Nós pedimos o teu agir e vidas sejam abençoadas, transformadas e haja um derramar do teu Espírito Santo sobre cada ouvinte, cada família, cada pessoa, desde mais criança inocente, o bebezinho recém-nascido, a mamãe grávida, a pessoa, Senhor, de mais idade que está me escutando agora, sejam todos impactados pelo teu poder, em nome de Jesus. Abençoa a água que eu separei, e alguns ouvintes separam também, Senhor, que após a oração, esta água se torne um remédio espiritual. Senhor, abençoa aquele que separou uma caneta para assinar documentos, Senhor, que essa pessoa venha assinar documentos para resolver situações, dê luz, sabedoria, graça, força e nos livra de todo mal. Abençoa a vida econômica e financeira de todos, inclusive daqueles que semeiam no Ministério Agindo Deus. Libera o teu favor sobre eles e seja um dia de excelência, uma tarde, uma noite, uma madrugada, a hora que ele ouvir essa programação, ele seja abençoado e ativado a sua fé, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é a minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!